Hoje é o meu último dia aqui no Canadá, voltando para o Brasil mais tarde, com a graça de Deus. Aí estou aqui do lado de fora de casa de propósito, porque, olha só, para mostrar aqui a neve. É tão bonito, né? Sei lá se ou quando vou ter outra oportunidade de estar em um país do hemisfério norte, no inverno, especialmente inverno com neve. Não é? Então, por isso que... Opa! Muito bem. Por isso que eu estou aqui. Muito bem, muito bem. Eu tenho pensado esses dias numa passagem do Evangelho de João, capítulo 5. Uma pausa aqui, colocar a luva, né? Porque agora está dando 12 abaixo de zero. Eu adoro frio, amo, sempre gostei. Mas as mãos doem. Uma temperatura dessa que a gente... Enfim, é difícil de aguentar. Mas vamos lá. João, capítulo 5. Uma passagem bastante conhecida. Aquela que fala do poço de Betesda, e havia um homem aleijado que estava ali há quase 40 anos. O texto de João tem um detalhe, né? Fala que 38 anos. Bem detalhado, né? E preciso, né? Um detalhe, uma informação precisa. E o homem estava ali esperando que alguém o ajudasse, porque havia um poço. De quando em quando as águas se movimentavam e eles entendiam que era um anjo que fazia aquele movimento na água, e se alguém chegasse ali naquele poço, naquele momento, qualquer doente, qualquer que fosse a sua enfermidade, a pessoa seria imediatamente curada. E Jesus vai e se aproxima desse homem e faz uma pergunta. É isso que eu quero que a gente pense aqui. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? As Bíblias que nós temos em português trazem "você quer ser curado", e é uma tradução literal do grego, uma tradução acertada, gramaticalmente correta. O texto grego traz exatamente isso, o verbo querer, você quer ser curado. Uma pergunta direta. Aliás, a propósito, é interessante a gente pensar nas perguntas que Jesus faz nos evangelhos. De quando em quando, nos relatos dos evangelhos, nós encontramos Jesus conversando com alguém e ele faz uma pergunta para a pessoa. São perguntas diretas, né, que nos obrigam a olhar para dentro de nós mesmos. E é o caso dessa agora. O aleijado estava ali esperando que alguém o ajudasse, ninguém o ajudou. O texto não traz detalhes, por exemplo. Cadê os parentes dele? Enfim, não sabemos nada a respeito. E aí Jesus pergunta: você quer ser curado? A nossa primeira reação é pensar: mas que pergunta mais boba, que pergunta que não tem lógica, não tem sentido. Não, calma, vamos um pouquinho mais de calma. Essa pergunta não tem nada de boba, muito pelo contrário, ela é extremamente adequada e pertinente. Se você me perguntar por que, eu te respondo. A pergunta é adequada porque tem gente que, por um mecanismo doentio, um mecanismo mental absolutamente doentio, patológico, a pessoa desenvolve um gosto pelo seu problema. Ela passa a gostar do problema que tem. E algumas pessoas se tornam até mesmo dependentes do seu problema. E quando isso acontece, por exemplo, em família, quando em uma família acontece algo assim, todo o círculo familiar fica prejudicado. Porque as relações, e mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, as relações familiares se tornam adoecidas por causa de um membro da família que se tornou dependente de um problema e quer que aquele problema continue. Por isso que Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Em outras palavras, olhe para dentro de você. O que você quer? Você quer mesmo assumir as responsabilidades da sua vida? Você está esse tempo todo aqui esperando que alguém o ajudasse. Ninguém o ajudou. Mas você quer assumir a responsabilidade das coisas da sua vida? Você quer levantar e trabalhar e não depender mais de ninguém? Você quer ser responsável por você? É isso que Jesus está perguntando. Tem pessoas que se acostumam com a escravidão, com a dependência, pessoas que se acostumam com uma situação que as tornam menos
que humanas. E as pessoas se contentam com essa vida assim, porque, quem sabe, dessa maneira vão receber a compaixão dos outros. As pessoas, algumas pessoas, né, querem que alguém olhe para ele ou para ela e diga assim: coitado dele, coitada dela. Oh, como ele ou como ela sofre tanto. A pessoa passa a ter um prazer numa situação assim. E aí eu vou repetir. Esta é uma situação absolutamente doentia. É uma enfermidade psicoemocional. Por isso Jesus desafia aquele homem perguntando diretamente para ele: o que você quer? Você quer continuar aqui para os outros esperando que alguém venha ajudar? Ou você quer tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos e ser responsável por você? Seu sustento, sua vida, suas decisões, o que é que você quer? Jesus continua fazendo essa pergunta: o que que você quer? Você quer ser dependente dos outros? Ou você quer assumir as responsabilidades da vida, assumir suas decisões e depois arcar com as consequências das escolhas que você fez? Pense nisso. Agora eu gostaria de pedir que você... Eu tirei a luva aqui porque senão o touch do screen da tela não vai funcionar, né? Sem a luva, sem o contato com a pele. Eu quero que você clique aí na mãozinha do joinha, se o que eu falei faz algum sentido para você. Peço também que você se inscreva aqui no canal, ajude a compartilhar esse conteúdo. E se você já tem a sua inscrição feita aqui no Fé e Café, muito obrigado.